bem-vindos ao canal Missiologando do Seminário Juvep. Hoje temos um convidado muito especial, o presidente, fundador da Missão Juvep, Sérgio Ribeiro. Seja bem-vindo, Sérgio. Que privilégio estar nesse lindo estúdio. Esforço muito grande que o seminário fez, mas valeu a pena. E quanta coisa boa vai sair daqui. É isso, muito bom estar com vocês. Quem não nos conhece pode dar o seu joinha, se inscrever no canal. Seja bem-vindo. Esperamos ter boas conversas sobre missiologia, teologia. E vamos começar, Sérgio, pensando um pouquinho sobre as origens da Missão Juvep. Como que essa missão nasceu aqui no meio da Paraíba, em João Pessoa? Como que aconteceu isso? Pois bem, a Juvep tem uma pré-história. Eu era muito jovem, presidente da mocidade da minha igreja, e veio ao meu coração um desejo muito grande de ver alguma coisa nova no meio da juventude evangélica da nossa cidade. Naquela época, João Pessoa devia ter assim cerca de umas 80 igrejas, fora a Assembleia de Deus. E havia muito pouca interação entre essas igrejas. E a mocidade vivia assim numa estagnação espiritual. Para motivar a juventude para evangelizar era muito difícil. Então veio ao nosso coração o desejo de fazer alguma coisa para trazer despertamento para a juventude, e não apenas a nossa igreja, mas a juventude evangélica da cidade, em 3 áreas. Despertamento para uma vida piedosa, despertamento para a prática da evangelização, um despertamento para a unidade do corpo de Cristo. A Associação de Pastores havia começado há pouco tempo, acho que 2 anos, e eu disse assim, bem, os pastores estão fomentando a unidade por cima como líderes e a gente vai por baixo com a juventude. Então, esses foram os 3 sonhos iniciais, né? E então eu convidei o vice-presidente da mocidade para nós dedicarmos ao Senhor um dia de jejum e oração. Nós fomos lá para casa, ficamos no apartamento lá nos fundos do quintal, e aquela manhã foi manhã de jejum e oração, e à tarde a gente começou a rabiscar alguma coisa. E então essa é a pré-história da Juvep, porque aquilo que sonhamos ali, que imaginamos ali, que oramos, anos depois isso aqui se tornou realidade. Que bênção! E então qual que é assim o propósito central da Juvep? Para o que ela nasceu? Olha bem, a Juvep não nasceu como agência missionária. Todas as agências missionárias que eu conheço nasceram com o propósito de ser agência missionária. A Juvep não, a Juvep nasceu como movimento de juventude em nossa cidade, e logo no primeiro ano, na verdade, essa historinha que eu contei aconteceu em 1976, no século passado. Você que não conheceu o século passado, olha, foi um tempo muito interessante. E a Juvep nasceu 5 anos depois, em 1981. Então esses 5 anos aí foram 5 anos de amadurecimento, de preparação, mas aqueles desejos daqueles 3 pontos, né, continuaram no nosso coração. E a Juvep nasceu então, oficialmente em 81, para reunir a juventude da nossa cidade para despertá-la para uma vida piedosa, para a evangelização e para a unidade do corpo de Cristo. Mas já no primeiro ano, nos 2 primeiros anos, Deus despertou o nosso coração para conhecer melhor a realidade do Evangelho em nossa região. E fizemos uma pesquisa. Durante 3 tardes estive no escritório do IBGE, debruçado sobre os tomos do censo de 1980, e me aprofundei na Paraíba. E foi quando eu descobri, naquela época ninguém falava em pesquisas religiosas. E pesquisas religiosas são muito importantes. Aliás, na Bíblia, a gente tem alguns textos que nos dão relances da importância da pesquisa religiosa. E então eu me aprofundei no estado da Paraíba e encontrei 48 municípios com até 1% de crentes. Então, Sérgio, foi a primeira pesquisa nesse formato que foi feito aqui sobre a Paraíba. Exatamente. Naquela época não se falava em pesquisas religiosas a nível de mundo evangélico.
Aqui no Nordeste, aí é que não se falava mesmo. Então, eu não percebi naqueles dias que era uma ação do Espírito Santo. Mas anos depois eu percebi, foi Deus que me conduziu àquela pesquisa. Os percentuais evangélicos no Nordeste eram, aliás, no Brasil todo, eram pequenos, mas no Nordeste eram menores ainda. A Paraíba não chegava a 4% de evangélicos. E 48 municípios com até 1%. E desses 48, a metade, 24, não aparecia na pesquisa uma presença evangélica de um cristão sequer. Então, nós nos deparamos com um estado extremamente carente e 48 municípios com até 1% de crentes. Eu peguei o mapa da Paraíba e fui localizar onde é que estão esses 48 municípios, especialmente aqueles 24 sem nenhum crente. E percebi que eles estavam distribuídos em todo o estado, do litoral ao sertão. Mas, curiosamente, havia uma concentração maior deles, uma concentração muito significativa no sertão. E foi nesse processo que o Espírito Santo disse, olha aí o campo, o sertão é o mais necessitado, eu quero que vocês comecem a plantar igrejas nos sertões. E em janeiro de 83 fizemos o primeiro projeto missionário no sertão, em parceria com os batistas, e nasceu desse primeiro esforço. Eram 17 jovens, todos daqui de João Pessoa, e durante 17 dias passamos em Diamante, evangelizando aquela cidade. Não havia uma igreja evangélica ali, não havia nenhum cristão, confesso, que nós tenhamos encontrado naqueles dias. Havia, na verdade, corações muito duros. Nós até dissemos, essa cidade faz jus ao seu nome. O nome é Diamante, porque os corações são tão duros quanto diamante. Mas, pela graça de Deus, surgiu uma igreja. Primeira Igreja Batista de Diamante. E em novembro do ano passado eu estive lá. Fiz até um pequeno vídeo que foi postado no Instagram e eu fico muito contente ao ver depois de 44 anos aquela igreja firme, forte, com fidelidade a Deus, proclamando o Evangelho. Então toda a ação da Juvep nos sertões começou naquela cidade, com o plantio daquela igreja. Você contando essa história, eu fico pensando, Sérgio, foram jovens, não foram pastores, líderes de igreja, foram jovens que se reuniram para orar, para jejuar, para sonhar, e veio essa questão da pesquisa. Esses elementos ainda são importantes na Juvep hoje em dia? É tão interessante porque todos esses elementos que ainda estão no nosso alicerce, eu diria não do nosso alicerce, mas no nosso DNA, na nossa alma, no nosso ethos, eles surgiram de forma tão natural porque já faziam parte da nossa vida. Mas são elementos essenciais e nós não podemos de modo algum esquecer deles e nem negligenciá-los. E na nossa humanidade, quando a gente em algum momento negligencia, a gente percebe o prejuízo. Uhum. Bênção. São agora 42, 43 anos. 44 anos de Juvep, né? Uhum. E 41 anos que a gente planta igreja no sertão. Conta algumas experiências bem marcantes nesse plantio de igreja no sertão. Olha, a primeira experiência marcante, a primeira experiência sempre é inesquecível. Nós estávamos em Diamante, grupo, todos nós muito jovens. Eu estava com 22, 23 anos, né? Então éramos assim, todos assim, mais ou menos um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo, a maioria até mais novo. E chegamos lá com aquele desejo muito grande, aquele fervor no coração, muita paixão por Deus e muito desejo de ganhar vidas para Jesus. Mas nós chegamos lá num momento de grande sofrimento, no ápice da maior seca do século passado. As casas que nós visitávamos, a maioria das pessoas estava em sofrimento por causa da seca e das suas consequências. Há um ano que não chovia naquela cidade. Pela primeira vez eu vi a terra seca, aquela terra rachada que eu só tinha visto em fotos e na televisão. E naquela época não via tão bem porque a televisão ainda era em preto e branco. Então, nós chegamos em casas que
início da tarde e as pessoas ainda não tinham tomado um alimento. Cheguei em casas em que crianças choravam porque queriam biscoito e nem sabiam mais como era o gosto de um biscoito. Então foi muito duro, né? E foi muito interessante porque nós chegamos no sábado na cidade, no domingo nos dividimos em duplas e fomos para diferentes ruas e parece que toda a população havia combinado para nos falar a mesma coisa. Com palavras diferentes, todos diziam: nós precisamos da palavra de Deus que vocês estão trazendo, mas precisamos de chuva também. E nós voltamos para a base do projeto, estávamos todos hospedados numa casa bem grande, com aquilo. E quando nós nos reunimos, voltando daquela tarde de evangelismo, percebemos que todos ouvimos a mesma coisa, o nosso coração ficou muito assim compungido, sabe? E muitos deles disseram: orem para ver se o Deus de vocês manda chuva. Olha, um desafio desse a gente se lembra de quem na Bíblia? Você já sabe, a gente se lembra de Elias. E jovens fervorosos, a ousadia do coração jovem, o que é que vai fazer? No outro dia foi manhã em jejum pedindo a Deus chuva. E muito interessante, sabe? Deus nos falou quase que audivelmente naquela manhã que nós orássemos firmes e confiássemos nele, porque ele ia mandar chuva para aquela cidade. Nós ficamos assim impactados, mas ao mesmo tempo tão assim convictos e tão alegres que combinamos. Toda casa que a gente foi evangelizar, de amanhã por diante a gente vai dizer: ouça com atenção que nós vamos falar da palavra de Deus, porque Deus nos disse que vai mandar chuva. E as pessoas ficavam perplexas. Ninguém nunca havia chegado para eles, no meio daquela seca, e dizer: Deus falou que vai mandar chuva, então aguarde. E as pessoas ficavam realmente assim perplexas naquela ansiedade. 2 dias depois, meu irmão, todos nós estávamos na madrugada, evidentemente dormindo. Os rapazes levaram as suas camas de campanha e foram dormir lá no fundo do quintal. Era um quintal muito comprido, porque o calor era intenso. Quando foi umas 2h da madrugada, meu querido, foi tanta chuva. Sabe aquela chuva que uma gota enche um copo desse? Chuva de desapregar a lagartixa do coqueiro. Imagina só. Então nós nos vestimos, saímos dos alojamentos e fomos para a sala louvar a Deus. E no outro dia de manhã parece que estávamos numa outra cidade. As pessoas que tinham semblante triste agora estavam alegres, estavam eufóricas. Aquelas que haviam ouvido de nós que Deus ia mandar chuva estavam assim, agora com aquela perplexidade. Deus mandou chuva, as crianças estavam brincando nas lamas e nunca vi lama tão bonita quanto aquela. Olha, esse milagre de Deus, essa obra foi assim marcante, sabe? E choveu todos os dias dali por diante. Estávamos mais ou menos na metade do projeto, então foi mais de uma semana em que todas as madrugadas choviam. E muito interessante, não atrapalhou o nosso trabalho, porque a chuva começava à noite, por volta das 10 horas até umas 5 horas da manhã. Durante o dia não chovia, mas toda noite chovia e chovia forte. Então, a partir dessa experiência em Diamante, surgiu aquilo que nós conhecemos hoje como Projeto Missionário de Férias. A ideia surgiu ali. Sim, não. A ideia surgiu 6 meses antes, em julho de 82, quando fizemos um projeto missionário aqui na Zona da Mata, na cidade de Jacaraú, e esse laboratório foi para nós, e esse projeto foi para nós o laboratório em cima do qual nós estabelecemos os projetos missionários de férias que passaram a acontecer todo mês de janeiro e julho anualmente. Só não fizemos quando a pandemia veio e não permitiu. Mas desde 1982, de julho de 82, pela graça de Deus, a Juvep tem feito a cada semestre esses projetos missionários com o objetivo de plantar igrejas, e em julho próximo nós faremos o 80º, o projeto missionário de número 80. E quem está nos assistindo deve participar, né? Você vem, olha, já coloca aí na sua agenda, julho de 2025, o 80º projeto missionário da Missão Juvep. Se porventura você não puder vir, em janeiro de 26 tem. 81º. Exatamente. Então essa marca do pioneirismo,
sempre esteve presente, talvez até porque eram jovens que estavam aqui se reunindo com ideias novas. Surgiu então o projeto missionário de férias, as primeiras pesquisas sendo feitas aqui no Nordeste. Teve outros momentos de pioneirismo assim na caminhada da Missão Juvep? Olha, nós tivemos assim, eu acredito e tenho visto historicamente que um dos elementos assim fortes, uma das marcas ministeriais fortes da Missão Juvep é o pioneirismo, sabe? Até porque Deus nos chamou para atendermos a necessidades prementes, gritantes. E muitas dessas necessidades são supridas em alguém fazer o que ninguém ainda tem feito. Então, nos anos 80, nós começamos a plantar igrejas nos municípios completamente sem igrejas no sertão nordestino. Nos anos 90, passamos a plantar igrejas nos municípios com até 1%, porque algumas delas tinham igreja, outras não. Na década seguinte, o parâmetro era municípios com até 3%, porque a cada 10 anos nós estudávamos os resultados do censo e a partir dali fazíamos os nossos estudos aprofundando sobre a realidade do sertão e estabelecíamos então um novo parâmetro, né? Vamos plantar igrejas nos municípios com até tantos por cento de evangélicos, e tem sido isso até hoje, né? Então essa marca do pioneirismo é muito forte. E outra iniciativa de um pioneirismo assim muito marcante da Missão Juvep foi a implantação do próprio seminário. O seminário nasceu em 1988, quando em João Pessoa não havia nenhum seminário noturno. Nós não iríamos abrir um seminário se já houvesse. Mas havia naquela época o início de uma grande demanda, de um grande interesse de pessoas que queriam estudar, mas não podiam se dedicar ao internato. E naquela época a gente só tinha, na verdade, seminário interno, com aulas diurnas. Então, a Juvep veio com esse caráter, né, pioneiro. E outra coisa, vale salientar isso. Juvep a gente nunca trabalhou, digamos assim, em competição ou em concorrência com ninguém, né? Todos os nós trabalhamos em paralelo a queridos irmãos e instituições da mesma causa, só que trabalhamos, digamos assim, em raias diferentes para os mesmos propósitos. Então, naquela época já existia o seminário do Betel, que era interno, e a Juvep, então, traz o seu seminário noturno. E por muitos anos o nosso seminário foi o único seminário noturno da cidade. Depois vieram outros. Hoje tem mais de 20 seminários aqui em nossa cidade, mas o nosso seminário ele tem aquela marca, digamos assim, indelével e que ninguém nos tomará, que é a marca do pioneirismo. Nosso seminário foi o primeiro seminário noturno da nossa cidade. Pela graça de Deus, é um seminário que ao longo da sua história tem trabalhado muito sério, com muita luta, sempre procurando fazer o melhor para Deus e o melhor para as igrejas, a quem servimos na formação dos seus vocacionados. E temos recebido alunos de muitos lugares, né? Do Brasil até do exterior também. É bonito ver nossos ex-alunos em vários estados do Brasil, até no exterior, em praticamente todos os continentes, aqui na América Latina, em todos os países, na grande maioria dos países temos ex-alunos. Que bênção! Quem não conhece o Seminário Juvep pode nos seguir nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, @Seminário Juvep, nesse canal de YouTube aqui, e também no site você tem muitas informações, seminariojuvep.com.br. Estamos em época de matrículas, então as matrículas estão abertas. Sábado agora teremos o nosso culto inaugural. Vocês são nossos convidados. Se você quiser assistir a uma aula, conhecer melhor a proposta, a matriz curricular aqui do seminário, você é o nosso convidado. Você participou dessa reorganização da matriz? Talvez assim, em poucas palavras, quais são aspectos, qual é o grande diferencial do seminário
pensando na sua matriz curricular? Thomas, desde o início, todos nós que fazemos a missão, a liderança da missão JUVEP, a gente sempre se preocupava em oferecer, né, um currículo extremamente cristocêntrico. Pela graça de Deus, isso tem se mantido ao longo das décadas. Mas com essa reestrutura, com essa reforma, excelente reforma curricular, e a nova matriz que foi plantada, sinceramente, eu vou lhe dizer uma coisa, eu fiquei fascinado com essa proposta que foi muito bem construída por uma equipe de pessoas extremamente capazes e cheias da graça de Deus. Eu acho que isso é uma coisa assim, sabe, que faz a diferença. Pessoas que têm competência, que têm erudição, mas que a sua erudição não atrapalha a sua espiritualidade. Então, unir erudição com piedade, eu acho que é essencial para a Igreja do Senhor e é essencial para a academia. São valores essenciais que devem andar juntos para que influenciem os vocacionados, os estudantes dos seminários a buscar mais conhecimento que não seja em sacrifício da piedade e que, em nome da piedade, não pare de crescer no seu conhecimento da palavra de Deus, da teologia, e que o crescimento do seu conhecimento possa verter em uma vida cada vez mais piedosa, mais humilde e mais frutífera para a glória de Deus. E a nossa nova matriz, ela é comprometida com estas coisas, com estes valores, com esta percepção. E se a nossa matriz curricular sempre foi cristocêntrica, agora se tornou ainda mais. E eu fico assim, fascinado com os nossos eixos, sabe? E os nossos eixos demonstram de forma assim muito clara e explícita o nosso compromisso em sermos uma instituição cristocêntrica e termos uma ação realmente assim cristificada e que isso influencie os nossos alunos e possa moldá-los, né, para que estudem e não cresçam apenas no conhecimento, mas cresçam também na sua relação com Deus. E crescendo na sua relação com Deus, possa crescer e melhorar nas suas relações horizontais em todas as suas dimensões. Então, ter um eixo que digamos, um eixo que é predominado pelas matérias que refletem a glória de Deus, né? O primeiro eixo é a glória de Deus. O segundo eixo é o eixo da mensagem, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Todas as matérias que estão aí, né? Depois o mensageiro. O mensageiro e depois a igreja, né? E o eixo integrador. Exatamente. Né? Então, eu gostaria até que você falasse mais um pouquinho para o pessoal que está nos escutando, porque realmente eu acho que é um tema fascinante e às vezes as pessoas não procuram, acham que, não, assim, essa informação é uma informação muito importante. Eu acho que o seminário aqui, mais uma vez, seguiu esse pioneirismo da JUVEP em ter coragem de organizar a sua matriz curricular ao redor de 5 eixos educacionais bem definidos. E a proposta do seminário é formar pastores e missionários, muito mais do que formar teólogos e missiólogos. Nós formamos para o campo. Esse é um grande diferencial, o que não significa que seja raso, o que não tenha teoria, mas nós nos preocupamos em formar obreiros aprovados, pessoas que saibam plantar igrejas, pastorear igrejas, cuidar de ovelhas, e para isso tenham uma relação profunda com Deus, conheçam as ferramentas de trabalho, tenham uma vida piedosa. Eu estava pensando aqui, Sérgio, quando você começou dos primórdios da JUVEP, tudo isso aparece nos eixos educacionais. Vida de servo, vida de oração,
dependência de Deus, milagres, quantos milagres, mas por outro lado, pesquisas, busca de dados mais concretos, coragem de fazer diferente, o trabalho refletido e as avaliações constantes daquilo que fazemos, o trabalho em equipe. Então, são todos valores que aparecem. É muito interessante, né? Uma coisa que eu gostaria de pontuar também é o seguinte, porque o nosso seminário forma tanto pessoas para o ministério pastoral como também para o ministério missionário. E pela graça de Deus a gente contribui para que não se perpetue um certo pensamento ou uma certa realidade já ultrapassadíssima, que é você enviar missionários que não sejam bons teólogos. Os missionários precisam ser muito bem preparados teologicamente. Eles precisam estar bem preparados para responder às demandas teológicas daquela outra cultura que talvez tenham demandas diferentes da cultura dele. Então, se ele não tiver um bom preparo teológico, bíblico, ele vai patinar lá no campo e vai gerar prejuízos para o avanço do evangelho ali. Por outro lado, a gente não pode ter também pastores bem formados, mas que não amem e não tenham visão missionária, sabe? Então, isso aí eu acho que é uma das coisas que me fascina no seminário. O nosso seminário oferece e nós queremos ter missionários aqui, até porque, como você falou, um dos nossos objetivos enquanto seminário é a boa formação de missionários, mas missionários que tenham boa teologia. Isso. E pastores que amem e tenham bom conteúdo de missiologia. Então, essa dicotomia teologia-missiologia não existe aqui, né? Graças a Deus. Nem prática e teoria a gente busca integrar, nem vida piedosa e a reflexão acadêmica, tudo isso unido e com muitas práticas, né? Os avanços, os projetos missionários. E as mentorias, né, que são muito importantes. Quem se interessou, dá uma olhadinha no site seminariojuvep.com.br. Lá você tem a nossa matriz curricular, os eixos educacionais explicados, o funcionamento do seminário. Você será muito bem-vindo aqui no nosso meio. Será um privilégio recebê-lo numa de nossas aulas aqui. Sérgio, Juvep agora já tem uma certa rodagem. Já não é mais uma criança, já é um adulto, né? Muita coisa mudou. Muita coisa no sertão mudou. Como você vê essa nova realidade do Nordeste que estamos vivendo? Pensando de forma bem prática, estamos aqui em João Pessoa. Esse mês de janeiro ninguém conseguiu mais andar aqui. Parecia que estávamos em São Paulo, né? De tanto trânsito que tinha. Que essas mudanças, como elas estão influenciando o trabalho missionário aqui no Nordeste? Olha, agora em novembro passado eu visitei 22 cidades dos sertões da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Apesar de eu rodar muito, passar muito pelos sertões, mas havia algumas cidades importantes, principalmente do Rio Grande do Norte, que eu não visitava há 10, 15, 20 e 25 anos. E para mim foi um choque muito positivo voltar a essas cidades e encontrar uma outra cidade completamente diferente, porque o progresso também chegou no sertão. O avanço tecnológico, a melhoria econômica, muita coisa. O Brasil não é o mesmo de 30 anos atrás. O Nordeste não é mais o mesmo. João Pessoa não é mais a mesma cidade provinciana. Pacata. Né? Sabe? Não é mais. Você dizer que está se parecendo com São Paulo, eu não acho que seja um elogio não, viu? Eu gosto muito de São Paulo, então os paulistas aí não acham que eu tenho barreira, não. Mas é que o trânsito de São Paulo realmente é o que precisa melhorar. O nosso trânsito está parecido com o de lá, aplicado. Mas olha, João Pessoa continua com as suas praias deliciosas, lindas, o sol maravilhoso, os nossos sorvetes de frutas tropicais.
E a gastronomia aqui melhorou muito também, viu? Eu sei que você não gosta que eu falo, mas a base da Missão Juvep fica perto de uma das melhores praias aqui, né? A 600 metros de uma das praias mais lindas da nossa região, viu? Olha que coisa boa. Mas, voltando para o sertão, então algumas dessas cidades que eu passei me surpreenderam muito. Então o sertão não é mais o mesmo. Olha, a internet, sabe, o mundo que está na palma da mão por causa do celular, está nas mãos da juventude do sertão, dos adultos do sertão, entendeu? Das crianças, né? Então, o sertão também está dentro dessa loucura da globalização, com as coisas boas e com as muitas coisas ruins que isso tudo traz, né? E isso tudo também influencia muito a igreja, a caminhada da igreja, a presença da igreja. Mas uma coisa muito boa que aconteceu nesses últimos 30 anos é que a igreja cresceu em todo o Brasil, mas cresceu no sertão também. Eu me lembro, como eu falei ainda há pouco, nos anos 80, os sertões não tinham mais do que 2% de crentes. E em 1995, quando a Juvep fez um dos seus congressos mais importantes da sua história, fizemos o Congresso Sertanejo de Evangelização. Naquela época eram 4%, ou não chegava a 4%, a presença evangélica nos sertões. Foi Caruaru, né? Caruaru, foi Caruaru. Então, hoje, a presença evangélica nos sertões está acima de 13%. Então, isso, assim, é uma mudança extraordinária, entendeu? A igreja sertaneja é outra, o sertão é outro, sabe? O povo sertanejo hoje tem mais acesso à faculdade, à universidade, aos estudos. Apesar de nós ainda termos, assim, grandes problemas sociais nos sertões, problemas na área de educação, de saúde, mas o sertão é outro. Por exemplo, o jumentinho, que faz parte, né, do folclore, da vida, da história do sertanejo, e foi cantado por uma bela canção de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Mas essa história de que o jumentinho faz parte da vida do sertanejo, isso está no passado. O que faz parte hoje da vida do sertanejo é a moto substitui o sertão. E em tempos de seca, é mais barato você manter e ter uma moto do que alimentar e manter um jumentinho, sabe? Então, é isso aí, digamos assim, é uma história interessante, mas é uma história icônica, porque isso retrata a mudança significativa que houve nos sertões de forma geral. E como houve uma grande mudança na vida econômica, na vida social, na influência do mundo no sertão, porque o sertão ficava mais ou menos assim meio afastado do que acontecia no restante do mundo. O que aproximava era o rádio, depois a televisão. Mas hoje o mundo da internet traz um mundo muito mais próximo do que a televisão ou qualquer outra mídia, entendeu? E pela graça de Deus a igreja cresceu também. A igreja não ficou estagnada, não ficou no passado, não ficou aprisionada, né, nas cadeias do passado. A igreja também cresceu, a igreja amadureceu. Olha, nesse tempo a igreja cresceu, a igreja se tornou também mais relevante e a igreja amadureceu. E um dos sinais do amadurecimento de uma igreja numa nação ou numa região é quando a maioria dessa igreja é liderada por nativos, é lideradas por pessoas da terra. Então, hoje a maioria das igrejas sertanejas são lideradas por sertanejos. Isso é muito bom, entendeu? A igreja sertaneja continua com muitas fragilidades, mas eu perguntaria, em qual parte do mundo a igreja não convive com fragilidades? E elas nos são muito úteis, porque elas nos ensinam e nos fazem lembrar que nós dependemos de Deus. Então, a igreja sertaneja hoje é uma igreja muito diferente da de 30, 40 anos atrás. E eu lamento porque, às vezes, algumas pessoas tratam e querem trabalhar em benefício dos sertões e da igreja sertaneja como se ela fosse a de 30 anos atrás. Então, nós temos acesso à informação, nós temos uma democratização dos estudos, tanto em nível médio como superior, hoje acontecendo no sertão. Nós temos
uma mobilidade muito maior do que havia. Nós temos o retorno de muitos antigos migrantes da seca que estão retornando, construindo seus pequenos negócios no sertão. Nós temos o plantio de muitas igrejas e igrejas maduras que estão plantando outras igrejas. Nós temos pastores locais. Então, mudou muita coisa. Quais são os desafios dessa igreja sertaneja nessa nova realidade? Olhe bem, há 30, 40 anos atrás, e quanto mais para trás você for, maiores eram os desafios da igreja, que eu vou citar agora. Essa igreja de 30, 40 ou mais anos atrás, era uma igreja que convivia num ambiente com muita hostilidade, com vários níveis e tipos de perseguição, às vezes perseguições assim, subjacentes, às vezes perseguições muito claras e ostensivas. A igreja sertaneja vivia, no geral, com uma atitude permanentemente preconceituosa da sociedade, inclusive das lideranças políticas e religiosas que eram predominantemente católicas romanas e que, sobretudo alimentadas pelas missões de Frei Damião, lá, né, na primeira metade do século passado, Frei Damião ele alimentou muito o coração do católico sertanejo de uma antipatia contra os protestantes. Os bodes. Os bodes. Inclusive eu tenho em casa um livro que foi... O autor é Frei Damião, inclusive com a assinatura de próprio punho dele, que era uma refutação contra o que ele chamava de seita protestante. Era a refutação bíblica contra as heresias da seita protestante. Muito interessante esse livro. Então, isso aí mostra o quanto ele, na verdade, foi um homem que era um apologeta, defensor da Igreja Católica, mas ele tinha, na verdade, um ódio, instilava ódio contra os protestantes. E quantas perseguições pelos sertões afora, né? Principalmente aqui na Paraíba, aconteceu na cidade de Patos, na cidade que hoje é a cidade de Brejo dos Santos, antigamente Riacho dos Cavalos. Na época era distrito de Catolé do Rocha. Nós tivemos templos evangélicos destruídos, né? Tem histórias histórias registradas, histórias reais. Então, hoje a igreja evangélica não convive mais com isso. Hoje a igreja evangélica tem toda a liberdade, né? Você pode ter um rancinho aqui, outro lá, mas, no geral, a igreja não sofre maiores oposições, não sofre toda aquela hostilidade que já sofreu tanto ao longo da sua história. Naquela época, a igreja sertaneja não tinha força para ir além da evangelização do seu povo, porque tinha que lutar contra todas essas oposições, essas hostilidades. E ela, com muita luta, conseguia fazer, com muito sacrifício, com muito esforço, o dever de casa de proclamar o evangelho ao seu povo. E, pela graça de Deus, fez isso. E, como resultado disso, houve esse crescimento sem precedentes nos últimos anos. Evidentemente que ela não fez isso sozinha. Veio muita gente de fora, veio o JUVEP, veio as iniciativas denominacionais, outras agências missionárias que vieram depois. E Deus usou todas essas forças, mas principalmente as igrejas da própria região, para quebrar, né, todas essas barreiras, crescer, amadurecer. E agora a igreja sertaneja do século XXI, da segunda década do século XXI, tem mais amplos e maiores desafios à sua frente. Sabe que vocês querem saber que desafios são esses? E esses desafios, Thomas, estão assim aquecendo o meu coração. O grande desafio que a igreja sertaneja tem hoje é de, além de viver para a glória de Deus, porque esse é o desafio básico de toda a igreja e de todo cristão. O meu maior desafio e o seu é viver para a glória de Deus. E a partir dessa plataforma, todos os outros desafios e todas as outras demandas surgem, né? Então, a igreja continua com o desafio de viver para a glória de Deus, de evangelizar o seu povo, mas agora a igreja sertaneja não pode ficar
comprometida nas suas próprias fronteiras, não pode ficar ensimesmada, não pode olhar somente para a sua região e para o seu povo. A igreja sertaneja precisa agora, como Jesus disse aos seus discípulos em João 4, tem que levantar os olhos, tem que ver os campos brancos ao redor do mundo, tem de contemplar os mais de 7.000 povos não alcançados ao redor do globo e perceber que também é tarefa dela, porque também para a igreja evangélica sertaneja, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então hoje a igreja sertaneja precisa levantar os seus olhos e encarar comprometidamente com a evangelização dos povos não alcançados, com os confins da terra. Interessante, na história de missões, a história de missões começou lá da Galileia, um movimento que foi até Roma, centro do poder do mundo, e depois foi até os confins da terra, Espanha e assim por diante. E aí, durante muito tempo, na história de missões, eram os países ricos, os lugares com melhor educação, com melhor infraestrutura, que estavam evangelizando os contextos mais humildes, mais simples. Será que estamos voltando àquela visão original de missões acontecendo da periferia, e nesse sentido de um lugar que historicamente é conhecido como um lugar com IDH mais baixo, com igrejas mais jovens, agora como o grande impulsionador de missões no Brasil? Olha, eu me empolgo muito, sabe, quando eu penso que Deus reservou a força missionária da igreja sertaneja para esse momento em que nós temos o evangelho já instalado nas boas cidades, nos lugares mais fáceis. Nas estradas asfaltadas nós temos muitas igrejas. Nos lugares confortáveis a igreja já se instalou e está crescendo. O que falta para completarmos a tarefa da evangelização do mundo são os lugares mais difíceis, mais inóspitos, de menos conforto, de maiores restrições, até mesmo de liberdade. Então, para esse momento, para alcançar as últimas fronteiras da evangelização do mundo, onde estão os mais de 7.000 povos não alcançados, parece que Deus, caprichosa e sabiamente, deixou para esse momento, sabe, como fazer parte do seu último arsenal, sabe, aquele arsenal das armas mais poderosas para fechar a guerra, para concluir o trabalho, para que o evangelho realmente chegue nesta geração até os confins da terra, a todos os povos. Parece que para esse momento histórico, significativo e até mesmo estratégico, escatologicamente estratégico da evangelização do mundo, sabe? Lembra de Mateus 24, 14. E este evangelho será pregado para testemunho de todas as nações e então virá o fim. Para esse momento parece que Deus, na sua sabedoria, estava guardando esse arsenal, esse potencial de novos missionários vindos do sertão. Então eu fico assim até empolgado em ver que nos próximos anos nós teremos ondas e ondas de missionários saindo das igrejas sertanejas para alcançar muitos dos povos não alcançados ao redor do mundo. A tropa de elite do sertão. Já pensou? Coisa linda, maravilhosa. Eu sei que Deus vai usar sertanejos também para levar o evangelho à Europa, mas eu acho que serão os missionários de exceção, porque a maioria, sabe? O sertanejo que tem essa história de conviver debaixo de restrições, toda a sua luta pela sobrevivência, né? Toda a sua saga. Então, parece que todos esses elementos vivenciais, históricos, de luta, de garra, de sobreviver, sabe? E de sempre ter no coração esperança de dias melhores. Eu acho que esses elementos que fazem parte da vida do sertanejo, da sua construção enquanto ser humano, e estes sertanejos transformados pelo poder do evangelho,
cheios da graça de Deus, bem preparados teológica e missiologicamente. Eles serão enviados para os povos não alcançados a partir das igrejas dos sertões. E certamente a igreja sertaneja precisará da parceria de igrejas de outras regiões para compor o sustento, a retaguarda de oração dos seus muitos missionários. Então, e uma coisa que me empolga é até assim algo meio poético, sabe? Assim, olha bem, da terra seca, dos sertões. Olha, nenhum brasileiro, quando pensa em sertão, não faz essa ligação com seca, estiagem, dificuldade. Então, olha bem, das terras secas dos sertões, Deus vai fazer florescer rios de águas vivas para descedentar muitos povos que ainda não conhecem a Cristo. Já pensou, coisa linda? Muitos desertos deste mundo Essas vão coisas receber água daqui. A partir dos sertões, já pensou? Então, da terra seca do sertão, Deus vai transformar essa terra seca em manancial para descedentar muitos desertos ao redor do mundo. Do sertão para as nações. Para as nações. Isso aí me lembra de alguma coisa. Olha bem, há 40 anos atrás eu comecei a mobilizar a igreja brasileira para evangelizar os sertões. E nós realizamos em 1995 um dos congressos mais importantes da nossa história e da história do sertão, que foi o Congresso Sertanejo de Evangelização. E naquele congresso o clamor do Espírito Santo foi: Igreja Brasileira envia missionários para os sertões. E a Igreja Brasileira foi obediente e enviou centenas e centenas de missionários. 30 anos depois, nós estaremos realizando um outro congresso, não em Caruaru, mas em Pernambuco ainda, na linda cidade de Petrolina. E neste congresso a temática é essa: Jesus é o Senhor dos sertões às nações. E neste congresso o clamor do Espírito Santo será diferente. Há 30 anos atrás, a Igreja Brasileira envia missionários para os sertões. 30 anos depois, em 2025, o clamor do Espírito Santo neste congresso será: Igreja Sertaneja envia missionários para o mundo. Rapaz, o meu coração se entusiasma, sabe, fortemente com esse negócio. Então, eu estou vivendo um momento de renovo ministerial, porque eu estou hoje, 65 anos, mas com aquele entusiasmo como de 40 anos atrás. Agora, para parte do meu tempo, do meu esforço, ser direcionado para mobilizar a Igreja do Sertão para enviar missionários para o mundo. Vamos continuar plantando igrejas no sertão, vamos continuar fortalecendo as igrejas, mas agora nós vamos preparar essas igrejas para serem enviadoras, preparar essas pessoas, acompanhá-los e ir a desertos, a sertões que nunca antes ouviram a palavra de Deus. É lá que nós queremos que essas pessoas se engajem. Olha, há 25 anos atrás eu já dizia nos projetos missionários: nós estamos evangelizando os sertões numa perspectiva transcultural. Porque na medida que os sertões forem evangelizados e a sua igreja for fortalecida, Deus vai levantar daqui muitos missionários para os campos ao redor do mundo. E então imagina só, eu falava isso há 25, 30 anos atrás e agora estou vendo isso acontecer, porque Deus não vai começar a fazer isso nem a partir do congresso, não. Deus já está fazendo, só que Deus está fazendo em pouco volume. E este congresso vai ser um megafone de Deus para que esse despertamento missionário chegue aos ouvidos da sua igreja em todos os sertões. E a partir daí, isso que Deus está fazendo em pouco volume vai aumentar o volume. Então, esse rio se tornará mais caudaloso de muitos missionários que sairão dos sertões para os povos não alcançados ao redor do mundo. E você não pode ficar de fora disso, não. Olha, uma das coisas mais extraordinárias é quando a gente está aqui na Terra fazendo aquilo que Deus está fazendo, sendo instrumentos de Deus naquilo que Deus está fazendo. E uma coisa que Deus está fazendo neste tempo que estamos vivendo é despertar a igreja do sertão para enviar missionários. E eu tenho, assim, uma convicção, sabe, que a gente vai contemplar dezenas e dezenas de missionários saindo destes sertões, cheios da graça de Deus, muito bem preparados para levar a glória de Deus aos povos que ainda não sabem a respeito da história da manjedoura,
da história da multiplicação dos pães, da história do Calvário e da história da ressurreição. Quem está nos assistindo e quer participar desse novo momento, desse momento histórico para a Igreja Sertaneja, para nós como Missão Juvep também, como ele faz para participar do Congresso Juvep 2025 em Petrolina? Bem, vai entrar no nosso site, no nosso Instagram, e você vai encontrar lá na bio do Instagram, você vai ter o link para você entrar no site, fazer a sua inscrição. As inscrições estão abertas, sabe? E é preciso fazer a inscrição assim um quanto antes, até para nos ajudar também em todos os preparativos. Onde vai ser? Em qual igreja? Vai ser no templo da Primeira Igreja Batista. É um templo que tem capacidade para 1.300 pessoas sentadas, bem acomodadas, templo climatizado, áreas amplas, tanto interna como externamente. Teremos a presença de 20 outras organizações missionárias, e todos os preletores são gente assim, além de ser gente muito séria, gente também, de alguma forma, direto ou indiretamente, conectada com os sertões. 16 a 19 de abril é a Páscoa deste ano. Lá em Petrolina, ninguém pode ficar de fora, né? Exatamente. Temos os preletores, vamos dar só uma olhadinha rápida em alguns preletores aqui. Eu acho que o Marcos Grava vai estar conosco, o Hernandes Dias Lopes, o Aurivan Marinho, quem mais? O próprio Sérgio Ribeiro. O próprio Thomas Lites, Arival Dias Casimiro, Humberto Aragão, Dorvalina Bezerra, Sonilde Duarte, Andrew Felipe, Noel Mabílio e muitos outros, né? E nós vamos ter uma coisa muito interessante. Pela primeira vez, uma orquestra europeia estará fazendo um concerto na pré-abertura deste congresso. E na noite de abertura e na segunda noite também, né? Aliás, na noite de abertura e no primeiro dia inteiro, ela também terá participação. Você poderia falar um pouquinho mais sobre, né? Você conhece o pessoal. Muito querida minha, é uma igreja muito ativa na Alemanha, eles já estão nos visitando pela segunda vez agora. É uma orquestra de altíssimo nível, eles usam a música como ferramenta para evangelizar jovens na Alemanha. Eles vão estar conosco aqui, vai ser um momento muito especial, não pode perder. Eles têm CDs gravados, na época CD ainda, né? E é muito conhecido na Alemanha, então vai ser um momento muito especial. Metal com música sertaneja vai ser interessante. Muito, e essa pré-abertura vai ser especialmente para a cidade de Petrolina e Juazeiro e região, e terá o viés evangelístico, né? Nós estaremos visitando as autoridades. Agora, nesse mês de fevereiro, vou visitar pessoalmente, junto com o pastor da Primeira Igreja Batista, com o casal de missionários da Juvep que está residindo lá. Nós vamos fazer uma visita de cortesia ao prefeito da cidade, de Petrolina, de Juazeiro, levando-lhes pessoalmente o convite para que estejam presentes neste concerto de abertura. E então, eu acho que o primeiro grande congresso aqui no Brasil que terá uma pré-abertura de alto nível, uma orquestra, né, muito especial, entendeu? Fazendo uma pré-abertura. Olha que coisa, que privilégio. Tem coisas que só acontecem no sertão. É verdade. Sérgio, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu acho que ficou muito claro que não dá para ficar fora desse congresso. De jeito nenhum. Tem que vir, venha de todas as partes do Brasil, se você quer saber o que está acontecendo no sertão, o que Deus está fazendo aqui, você precisa estar conosco dos dias 16 a 19 de abril, período da Páscoa, ouvir todos esses palestrantes, mais de 20 organizações, vai ter editoras presentes, organizações missionárias presentes, período vocacional, tempo de oração, oficinas, vai ter muitas atividades. Venha, faça parte, faça a tua inscrição, entre no site da Juvep, nas nossas mídias sociais e faça a tua inscrição. Que palavra final de encorajamento, Sérgio? Olha, vou dar um spoiler, tá certo? Nesse congresso nós queremos lançar 2 grandes movimentos missionários.
Nós teremos um dia todo que vamos gastar, assim, nos debruçarmos sobre os desafios finais para a evangelização total dos sertões. Sim. Apesar da igreja sertaneja ter crescido muito, mas ainda há clarões pouco evangelizados, sobretudo na zona rural. E vamos ter um dia todo falando sobre isso e no final daquele dia vamos então propor um movimento para saturação de igrejas em toda a zona rural do sertão, para que nos próximos 10 anos nenhum sertanejo da zona rural tenha desculpa de não ir à igreja porque não está próximo a ele. Então, o grande desafio é esse. Então, um dia do Congresso vai ser dedicado a isso. Exatamente. Então, que a gente tem igrejas espalhadas na zona rural de tal maneira que cada sertanejo da zona rural, em sítio, em povoado, onde quer que ele esteja, haja uma igreja próxima a ele, em que ele possa ouvir a palavra de Deus e crescer na fé. E um outro movimento será um movimento para o envio de missionários sertanejos para os campos transculturais. E todos esses dois movimentos eles vão atuar a partir das plataformas mesorregionais. Se você não sabe o que é mesorregião, vai procurar no dicionário, no livro de geografia, que aqui a gente vai poder falar sobre isso, a não ser no próximo podcast, né? Já foi. Vou marcar. Então é isso aí. Então você não pode faltar, você não pode ficar de fora, mesmo que você não tenha nada a ver diretamente com o sertão. Você que é de um outro estado, até não nordestino, do sul, do sudeste, vem estar conosco, porque sem dúvida, muita coisa que Deus vai falar e nos mostrar ali vai servir também para você. Sérgio, muito obrigado por esse tempo precioso. A gente está percebendo, estamos vivendo um momento histórico, um momento onde Deus está fazendo grandes coisas aqui. É um privilégio fazer parte disso e ver como Deus tem usado a sua vida nesse processo, né? E você que está nos assistindo, e se você quiser ter outros conteúdos como esse, se inscreva no nosso canal Missiologando, dê o seu like, indique esse canal para outras pessoas interessadas em missões e até o próximo Missiologando. Obrigado, Sérgio, por estar conosco. Um prazer muito grande. Deus abençoe. Amém.